Eu sou Raquel Reis, psicopedagoga. E eu sou Natanael Mota, neurologista infantil, e hoje nós vamos fazer a parte 2 do nosso Psicopapo, que é sobre um assunto extremamente importante, que é o autismo infantil. Então fique aí porque você está no nosso Psicopapo. Doutor Natanael, na parte 1, olha, se você não assistiu, não vou falar que você não perdeu, porque tem como você dar um pause aqui nesse, assiste aqui, ó, vai estar disponível para você, assiste a parte 1 e depois você corre para a parte 2, que aí você vai se surpreender com esse assunto que é extraordinário. Eu gostei dessa palavra, extraordinário. Nós hoje vamos falar sobre os níveis do autismo, né? E aí sempre tem aquele tabu, né? Ah, esse é Asperger, não, esse é nível tal, esse é nível 2. E aí, como que a gente identifica, por exemplo, vamos começar pelo Asperger, né? Que está sendo muito falado essa questão do Asperger, porque tem muitas crianças sendo diagnosticadas com Asperger. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele e depois vamos falar um pouco mais sobre os outros níveis. Raquel, em primeiro lugar, a síndrome de Asperger, ou Asperger, ela teve já durante muito tempo um diagnóstico distinto do autismo, porque ela acaba hoje sendo muito confundida com o autismo leve. Muita gente trata como se fosse sintoma o autismo leve e a síndrome de Asperger, ou Asperger. Não são sinônimos. Basicamente, o Asperger ele tem a característica de não ter o transtorno do desenvolvimento da fala. Então, pelo contrário, eles falam bastante. Muito, às vezes eles falam bastante, muitas vezes vão ter precocemente um vocabulário muito rebuscado, muito rico, parecendo como se fosse um adulto em relação a uma criança muito jovem, mas aí que vão ter semelhança em relação à questão do autismo. A síndrome de Asperger clássica, o indivíduo, ele tem a dificuldade muitas vezes de entender metáforas, de entender essas figuras de linguagem, como quando a gente usa ironia, quando você usa, por exemplo, aquele dizer uma coisa, mas querendo significar outra. Então a síndrome de Asperger, ela tem dificuldade de compreender essas nuances da língua. Muitas vezes a fala, como eu disse, já não há transtorno na época em que ela se desenvolve, porém, muitas vezes a criança tem uma fala que a gente chama de monotônica. Como assim? A Raquel é professora? Por exemplo, você ensina para o seu aluno que, de acordo com o que você fala, você canta uma coisa diferente do idioma, e isso dá significado, né? Geralmente você pode ter uma fala em que você não tem tanta entonação como eu estou fazendo aqui agora. Muita gente usa a expressão até como uma fala um pouco mais robotizada, sem tanto essa variação melódica que a nossa língua tem. Tanto na leitura como em um diálogo, né? A criança, ela mantém o ritmo, né? É um ritmo só, ela vai sem respirar, né? Ela respira, mas às vezes assim, vai sem fazer os altos e baixos da melodia da língua, como se fosse esse robotizado que eu estou tentando fazer. É claro que sim, cada pessoa às vezes vai fazer de um jeito, né? Isso aqui é uma tentativa de imitar. Às vezes até para que os pais entendam, né? Sim. Lembrando que isso não é uma característica crucial para falar que ele tem transtorno do espectro autismo. Isso não é, por exemplo, a característica final, a criança falar dessa forma. Né? Ela pode vir apresentar essa forma. Outra coisa que chama bastante atenção para o diagnóstico é a fixação por determinados temas. Então, é aquela criança que, por exemplo, sabe tudo sobre um determinado tema, e outros assuntos, por exemplo, ela tem uma maior dificuldade. Então, por exemplo, é aquela criança que sabe tudo sobre o vulcão que tem lá na Indonésia, lá que tem o vulcão lá no Havaí. Ou dinossauro, né? Sabe o nome do avô do dinossauro, com a característica mais minuciosa, mas às vezes tem uma certa dificuldade em lidar com os outros, tem uma restrição de pensamento muito importante, tem às vezes até uma dificuldade, pode vir até uma dificuldade de alfabetização ou não, porque aquilo que não é o foco, aquilo que não é o assunto principal dela, se perde.
Entende? Então, essa é a característica marcante da síndrome de Asperger. O autismo leve, eu posso ter algumas dessas características, mas marcadamente eu posso ter o transtorno do desenvolvimento da fala. O atraso, né? O atraso para começar a desenvolver a fala. Então é nisso que começa a se diferenciar. Então por isso que não são sinônimos. O mais leve, ele é mais difícil então de ser identificado. Exatamente. Muitas vezes com as famílias eu falo, o mais leve é o que precisa do especialista. Porque o caso grave acaba que vem associado muitas vezes com agitação importante, com agressividade importante. Então muitas vezes o vizinho dá o diagnóstico. Verdade. É o vizinho. Mas aquele caso sutil é o que mais demanda da gente, mais demanda avaliação especializada. Muitas vezes precisam ser feitos testes mais rigorosos para chegar ao diagnóstico. Né? A gente utiliza para esse diagnóstico algumas questões de escalas, alguns testes padronizados que podem dar uma pista de nível. Né? Então, até muitas vezes a pessoa se preocupa, mas é leve, é grave. Isso faz diferença simplesmente para o tratamento. Né? Assim, a forma de ser tratada vai ser individualizada. Na prática, a gradação ela serve para você conseguir orientar como que você vai tratar aquela pessoa. Porque cada nível tem uma forma de ser tratado, né? Eu diria até mais. Cada pessoa tem uma forma de ser tratada. Porque eu posso, por exemplo, ter um diagnóstico de leve, mas, por exemplo, aquela minha dificuldade está gerando para mim uma grande problemática. Então, assim, na prática, vamos dizer assim, o que eu quero dizer para você indicar ou não tratamento não faz diferença. Porque se eu tenho dificuldade, eu tenho que ser tratado, seja na leve, seja na grave. Porém, me dá uma pista do quão comprometido foi aquela pessoa. E essas escalas que você falou, elas são muito boas. Escalas, gente, é uma série de perguntas que nós fazemos aos pais e, de acordo com as respostas, a gente analisa uma escala para entender em que nível que essa criança está. Mas, igual o Dr. Nathanael falou, não é só isso. Né? A escala algumas das escalas, até o próprio observador também, ele mesmo pontua de acordo com o que ele está vendo. E é um ponto de partida. Sim. Né? E uma coisa muito legal que eu quero até falar para os pais, professores, quem lida com criança, né? Quando for responder, não omita alguma informação, porque por exemplo, vários casos que eu já tive no consultório de pais que têm medo do resultado, têm medo do diagnóstico, mas não tem que ter medo, muito pelo contrário, né? Hoje em dia é algo tão mais acessível o tratamento, porque na época, né, eu gosto muito de falar da minha época, na nossa época não tinha tanta informação. Olha que riqueza vocês têm hoje, né? Uma informação a respeito de como identificar o autismo. E aí entendeu os sinais que está lá no nosso primeiro vídeo, procura ajuda e não tenha medo do diagnóstico, muito pelo contrário. Enfrente o diagnóstico porque nós conseguimos vencer, né? Com o tratamento, com a equipe multidisciplinar. Então nós falamos agora do Asperger, né? E também falamos um pouco do leve, que é mais complicado ainda de chegar num resultado final, né? Bater ali o martelo do laudo. E o nível 1 que a gente fala, ele é leve. Aí tem o nível 2, né? Nós temos o moderado e o grave, isso, ou severo. Que seria o nível 2, que é o moderado. Como que a gente identifica esse... Normalmente isso vai dentro das avaliações de escala. Então é de acordo com a pontuação que cada escala oferece que aquela criança vai sendo alocada ali. Outra coisa que também acontece, que a gente vê muito acontecer, é que de acordo com o que vai acontecendo, às vezes as intervenções, a criança às vezes vai caminhando entre os níveis. Então às vezes, por exemplo, ela pode chegar no nível moderado e às vezes quando vai recebendo as intervenções já fica de uma forma mais leve. Os pacientes que respondem bem, muitas vezes lá na frente, as pessoas que não conheceram ele no início, falam assim, gente, mas como que alguém pensou em autismo para ele? Não tem nada a ver. Então, mas não sabe o processo todo que chegou.
mas normalmente isso tem a ver com a pontuação que a pessoa recebe nas escalas. Então, por exemplo, se o nível de falta de comunicação de uma criança, o nível de atraso de fala é muito grande, se o nível em que ela ignora as pessoas é muito grande, se o nível em que ela tem comportamentos ou respostas emocionais alteradas, em termos de agressividade ou de percepção sensorial, é muito grande, à medida que quanto mais agitado for, então isso vai somando e acrescentando pontos e isso vai compondo o quadro da chamada gravidade do paciente. Cada indivíduo, quando ele vai para a terapia, ele tem que ser acompanhado, de preferência por uma equipe que trate ele dentro daquilo que ele tem a maior necessidade. Porque, por exemplo, como eu disse, o mesmo indivíduo pode às vezes não ter uma dificuldade tão grande de fala, então provavelmente o trabalho da fono para essa pessoa talvez não vai ser tão intenso quanto seria para um que tem uma... E às vezes eles estão no mesmo nível. Exatamente, às vezes vão ser graduados no mesmo nível. Enquanto que, por exemplo, esse que às vezes não tem tanta dificuldade de fala, mas tem uma dificuldade de comportamento muito grande, então tem que ser trabalhado nisso. Ou o inverso, aquele indivíduo que tem até uma fala mais comprometida, mas com bom comportamento. Então, por exemplo, nesse a fono tem que intensificar. Então, por isso que tem que ser bem individualizado. Felizmente, quando a gente compara com o passado, a gente vê uma evolução em relação ao acesso, tanto à informação, como você disse, quanto à disponibilidade. Mas a gente ainda está a anos-luz do que seria o ideal. O ideal, verdade. Nós vamos caminhando de acordo com as nossas possibilidades, né? Mas a vontade é de chegar lá no final já e entender o processo e ajudar essa criança, né? Vamos falar um pouquinho agora, Dr. Nathanael, sobre alguns mitos relacionados, né? O nível severo, ele caminha, né, na mesma proporção do nível moderado, né? É como se fosse subindo. Exatamente. É quando a intensidade dos sintomas acaba sendo muito mais grave. Tá. O paciente necessita de muito mais suporte da família, ele necessita muitas vezes até de medicamentos para ajudar a controlar. Nós temos alguns autistas que eles têm algumas características como andar na ponta dos pés, tem alguns que têm o controle involuntário, né? Eles não conseguem controlar quando eles estão muito animados, né? Eles fazem os gestos. A gente dá um nome a isso de estereotipia. Estereotipia, isso. A estereotipia ela pode ser às vezes flapping, às vezes pode ser de bater a mão, pode ser às vezes brincar com os dedos, pode às vezes fazer movimentos, pode ser às vezes só de balançar, se balançar, mexer com os dedos. Andar na ponta dos pés também entra nessa questão. Mais ou menos. Né? Você pode ter o andar na ponta dos pés dentro do conjunto da incoordenação sensorial. Tá. Né? Então, quando eu falo mitos e verdades, é porque nós vemos que tem muitas crianças que às vezes apresentam esse comportamento e logo de cara já, é autista. E nem sempre, né? Nem sempre. Eles... Só porque eu mesmo ando na ponta dos pés. O meu sapato costuma gastar mais na frente do que na frente da sola. Porque você vai mais na ponta dos pés. E eu ando naturalmente na ponta dos pés e até hoje não recebi esse diagnóstico. Tá. Outro mito também que a gente costuma ouvir muito, criança, eles gostam de coisas que giram, né? Mas nem sempre criança que gosta de coisas que giram é autista, né? É o que eu sempre falo. Se a gente faz uma entrevista na população geral, todos nós podemos ter um ou outro elemento que um paciente com autismo faz. Quando eu estou em consulta, por exemplo, eu dou um exemplo pessoal. Multidões. Eu não gosto de estar no meio de multidões, me causa incômodo. Mas nem por isso, por exemplo, que eu também sou autista. Depende de você ter esse somatório de sinais e sintomas a ponto de compor o espectro. Entendi. Então, por isso que você tem que ter esse somatório. E tem o tempo também, né? Exatamente, aparecer formalmente, né, antes dos 3 anos de idade e ser persistente após isso. Então, apesar de também receber esse diagnóstico, por exemplo, uma criança que, suponhamos, com os seus 6, 7 anos de idade, até os 6, 7 anos de idade, falava, desenvolvia, tinha todo o desenvolvimento normal. E, por exemplo, aconteceu alguma doença, uma meningite, alguma coisa que afetou o cérebro e ela veio a ter comportamentos autísticos depois. A gente, tudo bem,
Por falta Isso é comum? Pode acontecer. A meningite é um dos fatores causais do transtorno do espectro de desenvolvimento. Pelo DSM, formalmente, você não poderia dar esse diagnóstico, porque não é antes dos 3 anos. Mas acaba que na prática, se a pessoa está desenvolvendo sinais autistas, ela vai receber esse diagnóstico. Isso é muito importante, olha, é uma informação importantíssima. Porque às vezes fala, não, mas ele tinha um desenvolvimento normal até os 7 anos, eu não sei o que aconteceu, de repente, talvez teve alguma patologia aí nesse meio que trouxe alguma outra. Geralmente é a meningite. Não. A meningite é uma das causas. Uma das causas. Felizmente, graças à vacinação e à campanha de vacinação que no Brasil foi bem efetiva, a incidência de meningite reduziu avassaladoramente. Mas assim, ela é uma das causas. Eu posso ter causas genéticas, né? Hoje em dia se estuda muito a questão da genética do autismo, tenta-se descobrir por que tem mais em meninos do que em meninas, geralmente 4 meninos para uma menina. Existem até alguns fatores também relacionados à epigenética, que trata das proteínas que envolvem o DNA, então também tem se estudado isso. Doenças genéticas, por exemplo, a síndrome de Down, que pode ter, síndrome de Angelman, que é uma alteração genética que acontece no cromossomo 15. Você pode ter também outras alterações como mucopolissacaridose, que tem transtornos globais do desenvolvimento, etc. Então, você tem um leque muito grande. E você tem as causas que você ainda não identifica. Você até faz a pesquisa e não sabe de onde veio. O pai não tem, mãe não tem, voz, você busca gente. Ainda não foi encontrada essa causa. Uma das coisas que pode explicar o mecanismo de regressão que acontece naquela criança que às vezes no seu primeiro, segundo ano, que foi bem e que depois evoluiu mal, é o mecanismo de poda neural, que nós inclusive já fizemos um vídeo aqui e você pode clicar aqui no card para assistir. Termina de assistir esse vídeo e depois vai assistir o nosso vídeo de poda neural, que ajuda a explicar um pouco como que é esse mecanismo. Então assim, você tem várias causas que podem estar contribuindo para a questão do transtorno do espectro do autismo. Tem alguns grupos de estudo que envolvem causas que sejam do ambiente, né, que também ao longo do século XX viu-se esse aumento tão grande dos casos, que pode ser tudo bem, pode ser porque se aumentou o leque diagnóstico, tudo bem, pode ser porque mais pessoas estão sabendo do diagnóstico, tudo bem, mas gera-se essa impressão que você está tendo um aumento da incidência, né? Para você ter noção, o primeiro autista diagnosticado pelo Kanner em 1948, essa informação eu tenho até 2017, porque eu li numa revista de circulação nacional. Eu tento procurar depois para ver essa informação, mas infelizmente eu não sei. Até 2017, o primeiro autista diagnosticado ainda estava vivo. Gente! Ou seja, era um senhor naquela época de 84 anos. Nossa, que legal! Então assim, e o autista, vamos partir para outro ponto, ele pode ter uma vida normal? Sim, o autista ele pode vir a ter uma vida normal, a depender-se do nível de comprometimento dele e a depender-se de como que foi esse processo de reabilitação dele ao longo da vida. Então, geralmente, aquele que foi bem reabilitado e principalmente aqueles casos um pouco mais leves tem mais chance de ter uma vida normal. Os casos mais severos, isso torna-se um pouco mais difícil. Para finalizar agora o nosso psicopato, vamos falar um pouquinho sobre as comorbidades. Existem as comorbidades, né? Por exemplo, o toque é uma comorbidade? O toque no paciente com autismo, ele pode ser até o sintoma dentro da questão do pensamento restrito. É porque ele gosta das coisas muito certinha, né? Milimétrico, né? É uma dos sinais. O toque. Sim. Outra comorbidade também importante é a epilepsia. Né? Então, estatisticamente, é muito mais comum a epilepsia no paciente com autismo do que no paciente sem autismo. Então, uma comorbidade no paciente com autismo, quando ele vem com transtorno de déficit de atenção e com certeza a hiperatividade, ela vem junto. É mais complicado o diagnóstico também, não é? Sim, porque você pode ter tanto elementos que sejam da hiperatividade, você pode ter sim um paciente com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo com a comorbidade, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Mas você pode ter o inverso, por exemplo. Imagina aquele paciente com Asperger que eu citei mais cedo no vídeo, que, por exemplo, ele quer saber tudo de vulcão, mas não interessa saber para ele, não interessa a matemática. Então, muitas vezes na aula de matemática ele voa, ele está disperso. Então, às vezes pode gerar a ideia de que ele tem um déficit de atenção, mas na realidade a gente está vendo uma questão de hiperfoco que não foi resolvido. Entendi. Então pode também você ter esse diferencial. Transtorno positivo desafiador muito também, Pode. né? No paciente que tem a rigidez, quando alguma coisa não sai como ele quer, ele pode fazer um mecanismo de agressividade, ele pode fazer um mecanismo de reação, que às vezes vai ser diagnosticado como um TOD, transtorno positivo desafiante, mas tem como base o transtorno do espectro do autismo também. E a dislexia? Tem a comorbidade na dislexia Também pode haver essa comorbidade. Apesar de que, como eu tenho um transtorno do desenvolvimento da linguagem, isso pode também levar a um transtorno do desenvolvimento de linguagem e escrita. O distúrbio específico da linguagem, né? Que seria... E aí caminha também para a dislexia, e ele os diz, né? Sim. Dislexia, descalculia. E aí é onde entra um bom trabalho da psicopedagoga dentro da equipe multidisciplinar, que aliás a gente até dentro da abordagem a gente poderia fazer a nossa live, né? Vamos fazer, então vocês não podem perder no dia 13 de abril, viu? Okay. Vocês não podem perder dia 13 de abril, nós vamos finalizar esse assunto, nós vamos falar de como que funciona essa equipe multidisciplinar, essa intervenção no autismo. Então você não pode perder a nossa live no dia 13 de abril. E em breve nós falaremos os horários, tudo direitinho para vocês acompanharem. E coloque as suas dúvidas, que aí na live nós podemos esclarecer as dúvidas que você tem a respeito desse assunto que é tão grande, né? E é tão importante. Bom, Raquel, foi muito bom ter estado aqui. Agradeço demais o convite. Para mim é muito bom estar aqui na equipe mentoreando. E hoje nós vamos finalizando então o nosso assunto que não foi finalizado, não tem fim. E você, amigo internauta que está nos assistindo através do YouTube, se você conhece alguma família ou até mesmo professores, algum profissional que possa às vezes ser chamado a atenção para o quadro do transtorno do espectro do autismo, compartilhe esse vídeo com ele. E deixe aí suas dúvidas, deixe o seu like. A sua opinião é muito importante para nós, porque ajuda o nosso trabalho aqui, ajuda a gente enriquecer o conteúdo oferecido aqui no canal. Então a sua ajuda é muito importante para nós. Então é isso, nós temos aí uma live já agendada, nós esperamos por você nessa live. E eu também espero você nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá!